Olá, eu sou a doutora Anne Canevese, dermatologista, e hoje a gente vai para o nosso segundo episódio do podcast, naquela série sobre gestação, e eu trouxe aqui para a gente começar com os convidados uma pessoa bem especial, que é o Gustavo, mais conhecido como o pai da Bela. Hoje a gente vai falar sobre exercícios físicos na gestação, tudo que inclui isso, o que pode, o que não pode, o que é legal fazer, por que ainda tem tanta obscuridade sobre o assunto, por que alguns médicos não indicam, né, se tá certo, se tá errado. Então vamos começar com o Gustavo se apresentando. Então é isso. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Gustavo, Gustavo Corman. Tenho academia já há mais de 6 anos, né? Trabalho na área há mais de 12. Agora, atualmente, então, eu trabalho exclusivamente com um público um pouco mais exclusivo, né? E, digamos, número limitado de alunos, né? Então, é o que eles chamam hoje em dia de semi-personal, né? Uma atenção diferenciada. Exatamente. Então, a gente trabalha nessa atenção diferenciada. Acaba reduzindo um pouco aquela relação de alunos perdidos, de não saber o que fazer, não saber aonde ir, de fazer o treino pela metade, de... Tem um olhar especial, né? Exatamente, é isso mesmo. E com as gestantes, como é que é? Eu sei, né, que a gente tem lá algumas colegas gestantes e tem uma aqui, né, também orientada por ti. Mas como é que é o trabalho? Porque é todo diferente, né? Ele precisa de uma atenção um pouquinho mais especial, né? Então, essa atenção especial é dada por quê? Cada gestante tem uma particularidade, né? Então, digamos, ela pode fazer tal coisa, algum exercício em determinado mês, né? A partir de tal mês ou tal semana, né? Dali para frente, às vezes... Pode ser que ela não possa fazer. Não consiga né? mais, não consiga né? mais fazer. E a gente não consegue mesmo, né? Exato. No início a gente tá ali com a barriga pequenininha e tá tudo tranquilo. Depois o corpo vai mudando, a gente vai vendo as limitações. O agachamento, o leg já não consegue já fica mais limitado, ser né? tão amplo. Então é bem importante, né? O educador físico ter esse conhecimento, muito, né? Muito. Muitos não têm, eu imagino. Muitos não têm. E muitas academias também não têm esse acompanhamento, né? Não tem esse tempo também, né? Exato. Não é a proposta da academia, né? Já a nossa proposta já é referente a isso, né? Agora, preparando, né, o nosso podcast aqui, eu dei umas lidas sobre os benefícios, né? Tem diversos estudos que mostram os múltiplos benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Da mulher continuar se exercitando e mais do que isso, dela iniciar caso ela não se exercitava antes. Então, tem um pouco esse mito assim, nunca fez, então não é agora que vai começar a fazer. Sim. Parece que é o contrário, pelo que eu li, não sei se estou errada, né? Mas... Não tá errada não. Até pela relação de... Acredito que tem o mito, existe, né? Existe o mito, mas também existe falta de atualização, né? Então, tanto dos médicos como das pessoas, né, que praticam, das pessoas que procuram ainda, né? Porque deveria ser liberado para todas, né? Para todas que pode fazer, né? Que o médico libera mesmo no início, não tem restrição nenhuma, só o acompanhamento, sim, tem que ser exclusivo de um bem individual, educador físico. Com certeza. Eu vi como médica, né? Me interessei mais pelo assunto, né? E claro, porque eu tenho educador físico em casa, então me interesso pelo assunto e porque eu gosto também de fazer atividade física e tenho feito. A gente não diminuiu meus treinos, pelo contrário, acho que eu tô indo mais até, porque eu tô levando... Tá mais regrada. Um pouco mais a sério, né? Mas eu li sobre os benefícios e são muitos, né? Então, ajuda a controlar o peso, né? Gestacional, obviamente, né? Por isso, a mulher que se exercita frequentemente tem menos inchaços, previne diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, facilita o trabalho de parto, ajuda na constipação e nas dores, que são muitas, né? Então, eu li sobre a relaxina, que é um hormônio que
tá super alto na gestação, que relaxa os ligamentos e aumenta a Sim. chance de lesões também, Sim, né? tanto o exercício como a alimentação eles estão ligados a isso, né? Então, por isso que às vezes a gente indica o exercício, porque ele também já é uma chave para a alimentação. Sim, a duplinha, né? Exatamente. Sim, uma coisa puxa a outra, verdade. Isso mesmo. Eu achei muito legal, né, que tem estudos que mostram que a gestante se exercitar durante, né, todo o período gestacional diminui depressão durante a gestação, porque é um período que a gente fica mais sensível, né? Um pouco mais sensível. E diminui o risco de depressão pós-parto. Olha que legal, né? Eu não sabia disso, porque toda a questão hormonal envolvida na liberação, né? Quando a mulher está se exercitando, enfim. Então, em todos os exercícios, né? Não só da musculação, né? Isso vem de base de todos os exercícios físicos, sim. né? E agora pensando também porque provavelmente melhora a autoestima da mulher, né? A mulher tá se exercitando e com uma autoestima melhor, ela vai ficar menos deprimida, né? Exatamente, alimentando melhor, se exercitando e aí acaba tendo benefícios dessa forma. E no bebê, eu li umas coisas incríveis sobre benefícios no bebê, né? Da mulher que não é sedentária, né? Então, a criança vai ter menor risco de crescimento intrauterino restrito, a criança tem menos risco de obesidade infantil, diabetes, o neném nasce com menos risco de internação em UTI neonatal, né? Então, eu até achei uma frase assim linda, né? Se não for por você, se exercite pelo seu filho. Achei tão bonito, porque é bom para os dois. É recíproco, né? E por que ainda tem muita gente que não indica, será? Ou isso, tu vê muito isso ainda? Eu vejo, até tive casos, né, de alunas que praticavam comigo, né, praticavam musculação, e aí deu o acaso que me avisou, o médico falou para não fazer, né, por um período indeterminado, lá agora não vou lembrar, mas para não fazer, para evitar e tal. Mesmo sem fator de risco nenhum ou com algum? Olha, pelo que passou para mim em relação à anamnese no início, não tinha nenhum, né? Então, caso tenha tido alguma coisa, ou ele achado, mas acredito nem ela sabia, né? Pode ser talvez um desconhecimento, uma Exatamente. coisa assim, né? Mas que bom a gente tá falando sobre o assunto, porque é importante a mulher saber, né, que é bom para ela, que ela deve procurar alguém. Exatamente, qualificado para isso, né? Tem algum exercício, assim, tipo, que... Eu vejo que a gente não trocou os meus exercícios, a gente só modificou os básicos eles. Continuam, os básicos são exercícios básicos que qualquer pessoa pode fazer, né? Sim. Então, um agachamento, né? Adaptado, exato. Todo exercício adaptado, né? Dependendo o mês de gestação, tu começa a adaptar, ou aumentos de carga, ou diminuição de carga, né? Tudo isso tem que ser adaptado. O movimento certo, a respiração também, né? Que é aquilo que tu sempre fala. Isso é a base de sempre, né? Que a gestante não pode fazer a apneia, tem uns cuidadinhos assim, né? Exatamente. Tem um monte de detalhe, né? E a mulher que faz crossfit... Pode fazer tranquilamente. Coisa pesada, né? Também. Pode fazer. Como isso choca ainda, né? Eu tava... vendo alguns vídeos sobre isso para o nosso podcast. Eu vi uma atleta de crossfit fazendo com as mesmas semanas que eu tô, né? Depois de 30 semanas, fazendo um crossfit super pesadão, assim, e eu fiquei pensando, meu Deus. Aí depois eu pensei, eu tô julgando ela, assim como algumas pessoas me julgam que eu tô lá treinando. Exatamente. A intensidade, né? A intensidade do treino, ela pode variar, né? Mas talvez ela já levantava muito mais carga do que isso. Né? Para ela seja leve. Exatamente. Então, essa variável de treinamento em cima da gestação, ela pode ser colocada de qualquer forma. Seguro, né? Claro. Sim. Mas colocada de qualquer forma. Não só no CrossFit, como qualquer outro esporte, né? Qualquer outra atividade. Sim. Então não tem nenhuma assim, restrição se ela já fazia e se ela tá bem. Vai seguir fazendo. E acredito que se ela não fazia, é o momento também para ela... despertar e começar. E talvez parando até se sinta pior, né? Assim, Muito. Tem pessoas que param e acabam ficando depressivas, né? Uhum. Então é o que a gente tinha puxado antes, né? Tentar modificar menos a sua vida, assim, né? Eu acho que é um caminho bem legal pra gente que tá grávida.
Eu tava dando uma olhada porque muitas mulheres, sobre o mito do agachamento, né? Muitas mulheres têm medo porque acham que agachar dá... Pode parir, não. Pode parir na hora. Parto prematuro, né? E aí eu fui olhar, né? Então, vou trazer algumas informações médicas aqui, né? Até eu tô seguindo que eu te mostrei hoje à tarde, uma educadora física que trabalha junto com uma obstetra, e elas estavam falando sobre esse medo, que no primeiro trimestre a mulher que treina, ou seu médico lá, tem medo que a mulher tenha aborto, e no final que tenha parto prematuro, né? Só que quando a gente olha as causas, né, de abortos no primeiro trimestre, enfim, no início da gestação, elas são muito mais, 50% a 60% são alterações genéticas, né? E não aparece atividade física nas causas de aborto, nenhuma lista médica, né, obstétrica, enfim. Claro, quando a gestante é saudável e não tem descolamento de placenta, dei uma olhada sobre colo curto também, essas coisas... Coisas mais que aumentariam o risco. Isso mesmo. Isso mesmo. E no caso do parto prematuro, né, também não aparece em nenhum momento a atividade física. Ela não é listada pela relação de não ser problemática, né? Então tem muitas outras coisas que podem ser mais perigosas, né, para isso do que a atividade física em si. E mesmo assim a gente vê pouquíssima gestante, né, na academia. É o preconceito, é o medo, é a falta de informação que acaba levando a isso, né? Sim. Talvez até o profissional não qualificado, ele pode ficar com medo e não passar segurança para a gestante, né? Com certeza. E sobre aeróbico também, então, se ela está acostumada a fazer, pode fazer. Que continue, mais pro final da gestação que é um pouquinho mais complicado, né? Fazer corridas, né? Algo de impactos maiores, né? Eu vi uma coisa sobre isso. Era um post que dizia, por que nenhuma gestante posta as suas corridas? Que elas têm até... Sim. Aí tinha umas dizendo que elas têm vergonha, porque elas são muito... massacradas, né? Exato. Mas algumas gestantes e também tem a relação da sobrecarga, né? Uhum. Sobrecarga em cima de joelhos, sobrecarga em cima de tornozelos. Então ele acaba ficando com uma sobrecarga maior e talvez pode vir a dar uma lesão, né? Por isso que o treinamento resistivo ele é mais indicado do que um aeróbico. Não deixando de lado o aeróbico, claro. Sim, com certeza. Olha, eu vou dar a minha opinião sobre pessoal, né? Assim como eu tenho feito. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava num condicionamento físico legal e gostando do que eu vinha fazendo, enfim, tanto alimentar como exercício físico. E eu não queria parar, né? Eu tenho a sorte de ter um prof, né, que tem uma atenção, mas eu acho que é bem importante procurar alguém que saiba realmente lidar com isso, né? E que individualize, né? Porque toda semana é diferente, né? A gente consegue fazer uma coisa uma semana e na outra às vezes já não consegue mais. Mas como é bom, né? Como ajuda, assim, tanto muito. Dor, em bem-estar mesmo, e até a questão de não trocar tanto a rotina, né? Algumas pessoas acham que a mulher engravidou tem que parar tudo. Botar o pé pra cima, né? Parar tudo e viver outra vida, né? E não é bem assim, né? Em tudo, né? Eu acho. A gente segue trabalhando porque não segue fazendo a atividade física que a gente gosta, né? Exatamente. Então, tá. Mais algum assunto que a gente aí poderia falar? Eu acho que é isso, né? Acho que a base da gravidez, eu acho que é isso, né? É orientar as pessoas que podem fazer, né? Ter essa confiança no profissional qualificado, né? E dentro disso, seguir gravidez adentro até os últimos... E as gestantes, elas vão... Assim, eu acho que eu vou conseguir até quase o final, mas no geral, as tuas alunas conseguem? Ou geralmente elas param Tenho antes? bastante. Ultimamente, aí, eu acho que essa pandemia deu uma alavancada. O boom da cegonha. Né? Mas tenho bastante, sim. E a maioria bate 8 meses... e um pouquinho, 9 meses, vai até finalzinho mesmo. É mais por desconforto, né? E talvez um medinho também no fim ali bate um pouquinho, né? Pelo desconforto, cansaço, né? Sim. Então tem vários fatores que podem influenciar nisso, né? Mas segue firme,
vai, faz o que o prof lá manda, né? Isso aí. E tá tudo em dia. Então tá, Gustavo, vou te agradecer, já deixar um convite pra gente fazer uma nova versão aí do nosso podcast, de repente, sobre exercício físico no pós-gestação, né? Puerpério, quando retornar, quando eu posso, o que pode, o que não pode. O que tu acha? Acho que é legal, né? De repente, falar sobre diástase também. Legal, diástase é legal também. A diástase, para quem não sabe, é quando a gente tem uma... Bom, a mulher gestante, ela vai ter diástase, que é... o afastamento, né? O afastamento, né, dos músculos. Isso, dos abdominais, né? Dos músculos abdominais. Sim, por conta do neném, é óbvio que vai separar. Exato. Mas algumas mulheres retornam, né? E outras não. Outras ficam abertas, né? Essa fenda ali no meio, né? Isso dá tanto estético como funcional, né? Exato, ele acaba perdendo um pouco de funcionalidade, né? Sim. Então tu não tem mais poder de contração, né? Então teu abdômen fica solto, frouxo, né? Sim. Então isso faz com que a barriga também, o abdômen ele fique um pouco mais flácido, né? Nesse momento inicial ali é bem interessante também. De repente a gente pode abordar isso, porque vou dizer que é um medo, a gente vê o abdômen e a gente não sabe se ele vai voltar, né? A gente tem que trabalhar, né? Tem todo o processo para voltar, né? A maioria das vezes volta... Deus te ouça. Vamos fazer voltar. Então tá, obrigada. Nos vemos em casa. Até o próximo. Vou deixar o convite então para seguirem, né? O Instagram do Gus. @Gus_Korman. Segue lá. Segue o meu também. Pode seguir acompanhar o nosso canal, né? E a gente vai agora dar continuidade a essa série gestacional. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Muito obrigada. Até o próximo. Tchau, tchau.